Olá, nós agora vamos dar continuidade à avaliação educacional. Nós já vimos então a avaliação para as aprendizagens, né? A avaliação diagnóstica, formativa e somativa. Agora vamos ver então a avaliação institucional e a avaliação de larga escala, dando a continuidade e fechando o tópico de avaliação educacional. Importantíssimo para esse concurso, na verdade para todos os concursos, porque a avaliação é um assunto muito difundido atualmente, muito discutido, bem polêmico, bem debatido, com novas ideias e proposições diferentes que pretendem reformular a cultura educacional em torno do ensinar, aprender e avaliar. Então, a avaliação tem caído de forma bem recorrente nas provas. É uma das certezas que nós temos sobre as provas, concurso, é que vai cair a avaliação, ou com maior ou menor abrangência, mas vai cair a avaliação sempre, porque é um assunto que faz parte do nosso cotidiano escolar, é uma urgência em relação à reformulação e à transformação que se pretende fazer na escola pública, né, ou na educação brasileira em termos pedagógicos. E aí, nós já vimos a avaliação para as aprendizagens, não esqueçam disso, que é uma avaliação que avalia a aprendizagem e está a serviço dela, a avaliação para a aprendizagem, e agora vamos ver a avaliação institucional e a de larga escala. Começando então pela institucional. O próprio nome diz, a avaliação institucional é a avaliação da instituição, a avaliação da escola. A escola é para avaliar o contexto escolar, as suas fragilidades, as suas potencialidades, as suas limitações, né? E todos os fatores que estão associados a essa instituição. É a escola avaliando a si mesma. Não é externa, é a própria escola que se avalia, a própria instituição escolar que se avalia, né? Então, é uma reflexão com vistas à melhoria da qualidade social da educação, né? E nós temos aqui algumas bases legais que fundamentam essa avaliação institucional. A primeira delas aqui nós temos as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. A resolução número 4 de 2010, desculpem, do Conselho de Educação, do Conselho Nacional de Educação. Essas diretrizes dizem o seguinte, que existem 3 dimensões para a avaliação. A avaliação das aprendizagens, a avaliação institucional interna e externa e a avaliação das redes de educação básica. Esse mesmo Conselho de Educação do DF, não, desculpem, agora é o Conselho de Educação do DF, tem resolução número 1 de 2006, que diz o seguinte, estabelece normas para avaliação institucional. Diz assim, no artigo 6º, a avaliação institucional do sistema de ensino do DF compreende a avaliação interna e a avaliação externa, né? A avaliação interna ocorrerá em todas as instituições educacionais por ela mesma, pela própria avaliação, pela própria escola. Já a avaliação externa, né, que é a avaliação em larga escala, a avaliação das redes, quem recebe por ela é a própria de educação, né? Nós temos também a resolução número 1 de 2012 do Conselho Nacional de Educação, que estabelece normas para o sistema de ensino do DF. Diz aqui no artigo 174, inciso 8º, que a proposta pedagógica da escola, ou seja, o PPP da escola, deve contemplar o processo de avaliação da própria instituição com vistas à melhoria da educação ofertada lá, né? E também nós temos mais um aspecto aqui legal, que são aquele documento que foi feito em 2014, que são as diretrizes de avaliação educacional. Essas diretrizes foram feitas pela Secretaria de Educação, né, que são orientações de como deve se estruturar a avaliação na rede pública de ensino. Sobre a avaliação institucional, ela diz o seguinte, a avaliação institucional nas diretrizes é definida como a avaliação
da escola e de seu trabalho, compõe o processo avaliativo da organização como um todo. Sua finalidade é identificar as potencialidades e as fragilidades do PPP dessa escola, né? Com o objetivo de encontrar meios que garantam a qualidade social desse trabalho escolar. Qualidade social é um termo muito usado, muito difundido. Lembra-se que a qualidade social é aquela cuja centralidade é a aprendizagem de todos. Então, ou seja, se opõe à qualidade total, que é eficiência, eficácia e produtividade. A qualidade social diz respeito à centralidade de que todos podem aprender. A aprendizagem como centro desse processo, né? A reflexão é coletiva em função da realidade e necessidade de todos os atores que compõem a escola, né? De forma a promover a aprendizagem dos estudantes e também dos profissionais que ali atuam, né? E aí nós temos a lei também da gestão democrática, a lei 4.751 de 2012, que diz no artigo 23 que compete à Assembleia Geral Escolar avaliar semestralmente os resultados alcançados pela unidade escolar. Então essas foram as bases legais da avaliação institucional. Nós não temos nenhum documento, formulário, estrutura pronta, porque cada escola organiza da sua maneira as formas como ela vai se avaliar, de acordo com as suas necessidades, de acordo com os seus interesses, de acordo com a sua cultura organizacional. Mas nós temos, então, a avaliação de larga escala, a avaliação das redes, a avaliação externa, é a mesma coisa. É aquela avaliação que verifica, que avalia o sistema de ensino. Nós temos como a mais importante para nossas questões de concurso é o SAEB, né? Que nós temos os SINAIS, que é o Sistema de Avaliação, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, SINAIS, e o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, né? É no SAEB que nós temos que nos focar, porque o SINAIS, como é do ensino superior, ele não tem caído nas provas, né? O que cai nas provas efetivamente é o SAEB. O SAEB, Sistema de Avaliação Educação Básica, é formada por 3 braços: a ANEB, a ANRESC e a ANA. A ANEB é a Avaliação Nacional da Educação Básica. A ANRESC, que é a mesma coisa que a Prova Brasil, é um segundo nome para a ANRESC, é a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar. E a ANA é a Avaliação Nacional da Alfabetização. Nós vamos ver, então, cada uma dessas avaliações aqui que compõem o SAEB e de que forma ela se estrutura, qual é a sua configuração, qual é o público e também qual é o seu objetivo. Vamos começar pela ANEB, Avaliação Nacional da Educação Básica. ANEB é uma avaliação amostral, rede pública e privada participa, é por amostragem, né? Então, ou seja, não é toda escola que participa, não. São algumas escolas, alguns municípios, estados brasileiros, né, das áreas urbanas e rurais, dos estados brasileiros e DF, são escolhidas algumas escolas para se perceber como que está o Brasil como um todo, como que está a educação brasileira como um todo. Então, o objetivo não é avaliar escola por escola, como é a ANRESC, a Prova Brasil. É por amostragem, para você ter ideia de como que está a educação brasileira. A ANEB é 5º e 9º ano do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio. São esses 3 anos. 1, 2, 3. 5º ano, o 9º ano do fundamental e o 3º ano do ensino médio. Os 3 anos são avaliados pela ANEB, né, por amostragem, com o objetivo de verificar como que está a educação brasileira. ANRESC, ou Prova Brasil, é a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar. ANRESC é a mesma coisa que a Prova Brasil. Ela é censitária. O que isso significa? Todas as escolas, né, que estão no censo escolar,
que são cadastradas no censo escolar, que tem cadastro no MEC, as escolas públicas, todas participam. Essa aqui é por amostragem. São algumas escolas de alguns municípios dos estados brasileiros e DF. Já essa aqui é toda escola pública participa. É censitária. Amostragem, algumas escolas são escolhidas. Censitária, todas que compõem, que estão no censo escolar. Ou seja, toda escola pública está no censo escolar. Então, ela é censitária. 5º e 9º ano do ensino fundamental. Não tem ensino médio. A ANEB tem ensino médio, né? Aqui é só o 5º ano e 9º ano do fundamental. O ensino médio não faz a Prova Brasil, tá? Rede pública apenas, só a rede pública. Ela é bianual, de 2 em 2 anos. O objetivo é verificar como que está o rendimento do ensino público, apenas, no 5º e 9º ano. De todas as escolas públicas, né, de todo o Brasil, a Prova Brasil. E por último, nós temos a ANA. A ANA é a última avaliação, ela é nova, super recente, é de 2013, né? Ela também é censitária. Todas as escolas públicas participam dessa avaliação. Escolas que têm turmas de 3º ano do fundamental. 3º ano do ensino fundamental, todas têm que participar da ANA. É a avaliação que não verifica apenas a língua portuguesa, mas avalia também a matemática, porque como parece que é a avaliação nacional da alfabetização, parece que é só português, mas é também a matemática. E o objetivo é avaliar os níveis de alfabetização desses alunos, né? Então, nós vimos aqui, então, as 3 grandes subsistemas, os 3 grandes braços, ramificações desse SAEB, né? E aí, vamos ver agora aspectos gerais do SAEB. Tudo isso aqui está no site do INEP, MEC. Vocês conseguem verificar isso aqui no site do INEP. E lá a gente fez essa compilação daquilo que é mais importante para que vocês possam verificar o que é de mais relevante na avaliação de larga escala. Olha só, esses testes, o SAEB, né? Os testes são padronizados, os questionários, tem também questionários socioeconômicos que vêm com o teste. Nós temos o IDEB. O que é o IDEB? Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Ou seja, nós temos 3 questões que compõem esse IDEB. A taxa de aprovação, a taxa de evasão escolar e a Prova Brasil. Ou seja, nós temos aprovação, evasão e o rendimento. Esses 3 fatores aqui compõem o IDEB, né? Então, o IDEB está aqui. Olha só, na RESC, a Prova Brasil. Nós temos a Prova Brasil como resultado, mas ele não é suficiente para dar o IDEB da escola. O IDEB é por escola. Então, eu tenho que ter a Prova Brasil, junto com a Prova Brasil, que dá uma nota, eu tenho também os índices de evasão e de repetência. Esses 3 índices são juntos e compõem o IDEB. Então, se a escola ela preparar os alunos para fazer a Prova Brasil simplesmente, mas tiver uma taxa alta de evasão ou de reprovação, o IDEB cai. Se a escola aprovar todo mundo, né, sem pensar em aprendizagem, só aprovar, e ele fizer a Prova Brasil e não se prepara, e não estiver bem, ele também cai o IDEB. Ou seja, o IDEB é composto por 3 índices que se relacionam entre si e que tem que ser os 3 juntos para que se aumente a nota por escola desse índice. Os dados são comparáveis ao longo do tempo. A prova é estruturada pela engenharia pedagógica para avaliar o sistema e não o aluno, né? Então, eu não pela forma como a prova é marcada, pelo item que foi marcado errado ou não, ou até mesmo pela estrutura que tem as perguntas,
essa prova não avalia o aluno individualmente, avalia o ensino público. Não tem como fazer avaliações do aluno especificamente por meio dessa prova. Então, a prova é estruturada para avaliar o sistema. Isso é fundamental, porque há muitas, nesse imaginário social escolar, entende-se muitas vezes que se pode avaliar o aluno pelo SAEB. Isso não é verdade. Avalia-se apenas o sistema, né? Por quê também? Porque o que o aluno aprendeu, ou seja, a matriz curricular dele é muito grande. E o que a Prova Brasil e o SAEB, né, cobram é apenas um recorte dos PCN e dos currículos dos estados. Então, ou seja, a matriz de referência, que é a matriz curricular usada para poder fazer a Prova Brasil, não é todo o currículo que essa criança viu. Essa criança adolescente viu muito mais do que aquilo que está na Prova Brasil, bem mais abrangente, né? Porque a Prova Brasil usa matrizes de referência que pegam recortes apenas desses currículos, né, e dos PCNs. Então não dá para eu avaliar o que a criança aprendeu, que é muito mais amplo do que essa matriz, que é só esse recorte. Avaliar o sistema, o ensino, e não a aprendizagem. Guarde sempre isso. Então, a adesão é voluntária. Ou seja, a prova ANRESC, a Prova Brasil, a adesão é voluntária. A escola pode escolher se quer ou não participar. Porém, o apoio técnico financeiro do MEC é condicionado à participação dessa escola nessa avaliação. Então, se a prova trouxer que a adesão é obrigatória, está errado, mas acaba sendo, porque se a escola não aderir ao SAEB, a ANRESC, ela não recebe recursos financeiros nem apoio técnico do MEC também em suas questões, né? O MEC recomenda o seguinte, que haja um trabalho normal da escola, que a escola não reorganize seu currículo de acordo com a Prova Brasil, com o SAEB. Por quê? Porque o objetivo não é impor um padrão de qualidade. Não é dizer, olha, vocês vão ter que ensinar com base nessa prova. Não é esse o objetivo. Porque os estados e municípios, os sistemas estaduais e municipais, têm autonomia para organizarem seus currículos. Os estados, os municípios e também as escolas. Portanto, não se pode impor para a escola um padrão de qualidade e dizer que agora ela vai se organizar de acordo com essa prova. Então, o objetivo não é ranquear o sistema, ou seja, não é dizer quais são as escolas que estão acima ou abaixo nesse sistema e muito menos impor um padrão de qualidade para essa escola. Então, o MEC entende que haja um trabalho normal da escola com os seus currículos, com a sua organização curricular própria, porque isso garante a autonomia dessa escola nesse processo. E assim findamos, então, o conteúdo sobre avaliação educacional. Espero que vocês tenham aprendido bastante e que leiam na íntegra, entrem no site do MEC, se informem sobre esse assunto, se baseiem naquilo que eu apresentei aqui para vocês. Eu fiz uma compilação daquilo que é mais relevante, mais importante, mas lá tem muito mais, de forma bem mais abrangente, mais ampliada, né? E que vocês possam entender as diferenciações, os objetivos e o público que essas provas se direcionam. Muito obrigado. Tchau.